dentre as várias histórias, eu vou contar alguma que é muito inusitada. Eu estava num culto, a convite do meu amigo pastor. Havia uma moça naquele culto e Deus falou assim para mim: fala para ela que ela precisa ser liberta, porque se ela não for liberta, ela precisa confessar. E se ela não confessar... Pastor Churdi, o senhor falou que boa parte do seu livro, algumas das partes, são histórias que o senhor viveu, experiências. O senhor poderia compartilhar pelo menos uma ou duas? Dentre as várias histórias, eu vou contar alguma que é muito inusitada. Eu estava num culto, a convite do meu amigo pastor, e lá em Angola, num bairro chamado bairro Hoje Ainda, na igreja da Belém, é uma igreja Assembleia Deus. E eu fui convidado: pastor, vem pregar aqui na nossa igreja. Eu vou para aquela igreja e num culto abençoado, uma igreja humilde, tranquila, e eu preguei. De repente o Espírito Santo levou-me a profetizar, né? Porque é bíblico, são os dons espirituais que Deus deu para equipar a igreja. E enquanto eu pregava, depois o Espírito Santo disse: opa, agora é hora de você entregar o que eu tenho. Eu entregava, ela não vai ter casamento para ela. Ela ficou, sabe? Há pessoas que ouvem Deus a falar e fingem que não é, que isso é mentira. E é tal do jeito que estava aquela moça. E aí eu fiquei, falei, mas sabe, parece que quando você fala uma verdade que Deus colocou no teu espírito e a pessoa não responde à profecia, dá a impressão de que a profecia é errada, né? Daquela sensação de que algo está errado. Mas eu sei como é que Deus fala comigo. Eu tinha muita certeza de que Deus estava a comunicar uma verdade. A moça simplesmente se fechou, não respondeu à profecia. Daqui a pouco, o culto terminou, pareceu que o pregador mentiu, tudo bem, até aí está tudo certo. Eu fui para minha casa, o culto terminou e tal. Volvido 2 anos, aquela moça procurou um dos meus obreiros que trabalhava comigo no Ministério de Libertação Espiritual e procurou ele, chamado pastor Agostinho Feijó, e falou com o pastor Feijó: pastor Feijó, desculpa, eu quero falar com o senhor. Ele ficou assim: poxa, mas o que foi? Não, eu tenho um assunto que eu quero confessar. Fala! Tá lembrado do dia que o pastor Judê esteve lá no culto? Sim, já faz tempo. Então, ele falou, Deus usou-lhe como a profecia, e eu aquela moça que Deus falou comigo naquele culto, mas eu não atendi a profecia. Eu fiquei calado. Hoje, eu tento ter um relacionamento, não consigo, e a minha idade está avançada. Eu quero pelo menos me destravar. Agora, o pastor disse para ela: oi, fazem 2 anos você não disse nada. E na profecia Deus disse: se ela não se abrir, o que vai acontecer é que ela não vai ter uma relação séria, ela não vai se casar. E ela até agora não se casou.